Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, domingo, pôr do sol do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. A finalidade desse programa é conhecer, possibilitar a todos um conhecimento mais aprofundado das verdades que norteiam a nossa fé católica apostólica romana. E uma dessas realidades, o livro dos Salmos. Os Salmos na nossa vida. Conhecer, rezar, meditar e principalmente praticar aquilo que está nesse manancial de oração, de bênçãos, de louvor, de adoração, de glorificação a Deus. O livro por excelência de oração dos judeus. O livro por excelência de oração usado pelo próprio Jesus, o livro de oração dos cristãos. Sem dúvida alguma, com devido respeito aos demais, o livro de oração por antonomasia de toda a Escritura. Continuamos a meditar o Salmo 1 e terminamos o encontro anterior refletindo o versículo 3. E é a reflexão do programa anterior, foi com o auxílio de Santo Agostinho e com São Jerônimo. Ambos meditaram divinamente esse versículo 3. E antes de passarmos para o versículo 4, eu achei oportuno colocar também para o conhecimento de todos a interpretação dada por Santo Hilário de Poitiers, bispo do século IV, Gália, atual França. Ele, no comentário ao Salmo 1, no parágrafo 15, se detém numa expressão desse versículo 3. Vamos ler o texto novamente, Salmo 1. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que ele empreende, prospera. Dá fruto na época própria. Ele quem? Aquele que é feliz, que medita na lei do Senhor e nela se compraz dia e noite. Já vimos os versículos 1 e 2. Agora, Santo Hilário de Poitiers responde a uma pergunta. O texto diz: ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Assim como na natureza, determinadas plantas, muitas culturas, elas têm uma hora certa de dar os frutos. Tem árvores, nós sabemos, que dão frutos durante todo o ano. Tem outras que dão somente durante certas épocas. Outras só dão uma vez por ano, naquele mês, naquela estação, inverno, outono, verão, primavera, enfim. Assim como na natureza, o feliz que medita a lei do Senhor e nela se compraz dia e noite, o que não se assenta com os escarnecedores, o que não anda no caminho dos maus, ele dá fruto na época certa, na época própria, na época estabelecida. Com a palavra Santo Hilário de Poitiers. Este é o tempo da economia, no qual nos é dada a oportunidade de receber e de dar. Então chegará a época própria. A duração do tempo dará lugar à plenitude dos tempos. O momento oportuno para dar frutos é reservado à plenitude dos tempos. E quais serão, no final, esses frutos? Sem dúvida, aqueles dos quais se recorda o apóstolo quando diz: ele transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. A nós, portanto, dará esses frutos, que já amadureceu no homem que ele assumiu e indicado na árvore. Esse homem
ele transferiu na sua natureza imortal, uma vez que a morte foi absorvida. Por isso, o homem feliz será como essa árvore, quando se conformar ao seu Senhor na glória divina. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, Gálatas, capítulo 5, de 19 a 23, fala dos frutos do Espírito, que é paz, que é alegria, que é justiça, que é mansidão, que é longanimidade, dentre outros. Frutos, é verdade, que já se evidenciam aqui, mas frutos também que vão ser apresentados ao Senhor e que vão ser objeto da recompensa dele, da atenção dele, do elogio dele, dos méritos que ele tributará àqueles que tiverem praticado, àqueles que tiverem produzido esses frutos. E cito alguns: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, preso e visitastes-me, enfermo e fostes ver-me, era peregrino e me acolhestes. Pronto. Aqui estão os frutos que serão apresentados na glória, que serão apresentados no derradeiro instante, seja da nossa peregrinação individual, mas também se tornarão públicos e do conhecimento de todos no juízo final. Época própria. Agora é época de penitência, é época de conversão, é época também de produzir frutos, e frutos concretos e já agora. Frutos, porém, que nós vamos levar para outra vida. Reparem bem, uma plantação onde você, com muito cuidado, desde a sementeira, desde quando você joga a semente, faz os primeiros tratos culturais, acompanha com muita solicitude o desenvolvimento da plantação, a germinação, você rega, você desbasta, você tira as ervas daninhas, você acompanha, você protege, aguarda que a natureza faça a sua parte e a árvore cresce, começa a apresentar o caule com as folhas e depois os frutos. Depois vem a colheita. Pois bem, a colheita é precisamente isso. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, disse o seguinte: que aqueles que morrem no Senhor descansem em paz, pois suas obras os acompanham. É a única coisa que nós vamos levar dessa vida. E a época própria é precisamente essa. Está chegando a hora da colheita. Está chegando o momento derradeiro. Aquilo que você semeou, agora você vai colher. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. A vida terrena é uma semeadura. O derradeiro instante de nossa vida é uma colheita. Mas atenção, cuidado para não excluir da aventura terrena já os frutos. Já colhemos frutos. Frutos que tendem a uma recompensa na eternidade, mas frutos ainda terrenos. Frutos que não podemos esquecer essa possibilidade terrível, podem apodrecer, podem perder o seu gosto, porque não bem conservados. Nós sabemos que determinados frutos, quando nós compramos no supermercado, enfim, e não conservamos da maneira como devida, ele se deteriora, ele fica duro, ele apodrece, ele mofa, ele perde o sabor, perde suas propriedades, porque não foi bem conservado. Os nossos frutos também, meritórios, podem se estragar com o pecado, com a vaidade, com a presunção, com uma vida afastada de Deus, com a presumida e estúpida, presumido e estúpido pensamento
de que porque já fizemos boas obras, temos um salvo-conduto para pecar, para continuar ofendendo a Deus, achando que já temos, digamos assim, contabilizada no céu uma grande quantidade de boas obras? O pecado mortal pode estragar esses frutos que nós já colhemos, os méritos que nós obtivemos. Por isso, a interpretação de Santo Hilário de Poitiers, ela é, no meu entendimento, profunda. A época própria é exatamente a glória. A época própria é quando o Senhor disser: muito bem, servo bom e fiel. Se você foi fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Entre no repouso do seu Senhor. Mas aquele que recebeu o talento e foi escondê-lo debaixo da terra, sim, ele conservou o fruto, mas foi chamado de servo mau e preguiçoso, porque não produziu, porque não multiplicou os dons e os talentos que Deus lhe concedera, e por isso foi punido. Acho que essa chave de leitura de Santo Hilário de Poitiers é bastante atual, bastante prudente, sensata e adequada ao raciocínio do salmista. Leio de novo antes de terminarmos este primeiro bloco. Versículo 3. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Tudo o que ele empreende prospera. Ou seja, o que ele faz multiplica-se. Na parábola dos talentos, isso fica bem claro. Esse recebeu 5 talentos, colocou no banco, multiplicou por mais 5. Esse recebeu 2 talentos, multiplicou por outros. Mas aquele que escondeu o talento debaixo da terra porque teve medo do seu Senhor, esse não prosperou. A graça que Deus nos concede é para que ela cresça. Os dons que Deus nos concede são para que sejam multiplicados, conservados e multiplicados. E disso nós seremos cobrados. Quem não prospera, na época própria, não vai dar o seu fruto, porque prevaricou, porque se acomodou, porque foi negligente. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, vamos retomar o Salmo 1, a partir do versículo 4. Até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, dedicado à meditação do Salmo 1 com os padres da Igreja. No primeiro bloco, nós terminamos de comentar o versículo 3. Agora vamos ao versículo 4. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Os ímpios não são assim como? Não são como aquele que medita a lei do Senhor noite e dia. O Salmo trata dos 2 caminhos, o justo e o ímpio. O que o justo é, o ímpio não é. O que o ímpio é, o justo não é. Ímpio no sentido de pecador, impio, não, pio, santo, aquele que não é santo, ou seja, o pecador. 3 padres da Igreja serão abordados aqui. Nós vamos pedir a cada um deles que nos ajude a entender esse versículo. Vamos primeiro pedir a ajuda de São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, que viveu entre 347 e 407. Na sua homilia sobre as estátuas, capítulo 8, parágrafo 4º, ele vai se ater na seguinte expressão do versículo 4. Os ímpios não são assim, são como a palha
que o vento leva. A palha, a palha. Qualquer vento leva uma realidade que não tem consistência. Ou seja, não tem força para permanecer num determinado lugar. São João Crisóstomo vai ver nisso uma característica terrível da impiedade, do homem pecador. Assim como a palha é levada pelo vento, o ímpio é arrastado pelas tentações. Reparem só a reflexão de São João Crisóstomo. Como a palha é exposta aos sopros do vento e facilmente pode ser varrida e espalhada, assim também o pecador arrastado pela tentação. De fato, se um pecador está em guerra consigo, que esperança de salvação ele tem, uma vez que a sua própria consciência se tornou o inimigo mais perigoso? Assim a gente entende o penúltimo pedido do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Aquele que está revestido da força do alto na tentação, ele resiste. Ele não sucumbe diante dela. Tem, sem dúvida alguma, suas dificuldades, tem, sem dúvida alguma, os seus dramas e, esporadicamente, até suas quedas. Mas, se teme o Senhor, se procura meditar na lei do Senhor noite e dia, como o justo desse mesmo salmo, ele se levanta. Ele retoma a sua caminhada. Ele não se entrega ao inimigo que passou-lhe uma rasteira, ele recomeça. E por isso já é um vitorioso, ainda reconhecendo que enquanto está a caminho, está sujeito às quedas, aos reveses, que são próprios da humana debilidade. Mas, sem isso, sem esse propósito sincero de emenda, relaxando, desprevenindo-se, desarmado, facilmente ele é arrastado. Ele é levado, seja pelas suas próprias concupiscências, dando vazão ao que os seus instintos pedem e sugerem, seja também se deixando levar pela mentalidade corrente, pelo pensamento do contexto em que ele vive, pela lógica do mundo, facilmente ele é arrastado. Que intuição bonita de São João Crisóstomo. Como uma palha que o vento leva. Ou seja, ele está à mercê de qualquer força alheia a ele que venha e sugira, que proponha e ele acolhe, que expõe e ele abraça, sem muita resistência. Porque está desarmado? Porque está desprotegido? Porque não está blindado? Porque não está revestido da força do alto. Agora vamos a uma segunda interpretação desse versículo 4. Com a palavra São Jerônimo, presbítero e também como São João Crisóstomo, doutor da Igreja, na sua homilia primeira sobre os Salmos, parágrafo 4º, ele vai se ater também nesta expressão como a palha que o vento leva. Ou seja, o ímpio é privado de firmeza. Se é privado de firmeza, vejam aqui, esta Bíblia, ela tem um certo peso. Ela está firme, porque primeiro está na mesinha de acrílico. Depois, a mesinha de acrílico está em cima de uma mesa que, por sua vez, está alicerçada no chão. Qualquer vento, a não ser que seja um furacão, que entre aqui no estúdio, mas um ventilador, alguma coisa assim, não vai conseguir arrastar esta mesa.
muito menos esta outra de acrílico, muito menos a Bíblia. Mas sem essa firmeza, qualquer coisa que você colocar, qualquer coisa que você imaginar, sem firmeza, ela é arrastada, ela é levada, ela é conduzida de um canto para o outro. Com a palavra, São Jerônimo. O ímpio parece não ter agora qualquer consistência, ainda que tenha alguma que lhe seja própria. Nada tem de material, mas aquilo que possui o tem em prejuízo próprio. Dispersa-se em qualquer lugar. Jamais se fixa num único lugar. Em qualquer direção em que se move o vento, para lá se move a sua impetuosidade. Assim também o malvado, depois de ter rejeitado Deus, para onde o vento sedutor do diabo o levar, é conduzido sem destino. Todos nós já tivemos experiência disso, alguns na própria pele. Eu, particularmente, não, até agora, graças a Deus. Mas eu conheço, todos nós conhecemos, essas pessoas que com uma incrível facilidade se deixam drogar, se deixam manipular, acolhem sem critérios, de forma imprudente, eu diria até infantil, qualquer raciocínio que se apresente, qualquer proposta mundana que chegue aos seus ouvidos, qualquer ideia, qualquer doutrina que ele acessa, qualquer bobagem que chega aos seus olhos, que ele reputa como algo bonito, e não somente espalha, mas toma para si como doutrina, como regra, como norma de vida, esse é facilmente arrastado. Não é apenas aquilo, o senso crítico, não estou falando de espírito crítico, não tem senso crítico, porque não tem a base, porque não tem valores que ele reputa sólidos, imbarganháveis, inalienáveis. Se você não tem esses valores, tudo para você é relativo. Ou pior do que isso, tudo é bom. Vindo daquela pessoa que parece tão famosa, que parece tão santa, que parece tão conhecida, que parece tão renomada, que bomba nas mídias sociais, que vomita às vezes suas bobagens e ele acolhe como algo tão bonito, como algo tão sério, como algo tão bom, levado pelo vento. Hoje, o vento entra por isso daqui, nas mãos, nos olhos e no coração das pessoas. Hoje, sim, a TV está meio démodé. Agora, o mundo está na sua mão. Que cuidado devemos ter? Que critérios? Que atenção nós devemos ter diante do vento que passa, que quer nos arrastar, que quer nos reputar como palha? Para concluir, temos ainda Santo Hilário de Poitiers, que meditando, ele é como a palha que o vento leva, diz o seguinte: aos ímpios não resta possibilidade de acolher essa bem-aventurança. Deles resta apenas algo de volúvel, desgastado, agitado, disperso, inquieto. Rompida a sua estabilidade física, eles serão dispersados como a palha, como sua punição. Não serão reduzidos a nada, mas subsistirá neles algo susceptível de castigo, e serão levados para lá e para cá, por um movimento de pena vergonhosa, pisoteados como alguma coisa inconsistente, desprezível e estéril. Que situação, meu Deus! Uma pessoa sem princípios, uma pessoa sem formação, uma pessoa sem valores, nos quais se alicerça
sua personalidade, seu trabalho, sua família, seus projetos, seus sonhos, sem esses valores. Isso se assemelha a quê? Isso nos faz lembrar o quê? Aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante a uma casa edificada sobre o quê? Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a areia. E o que acontece numa casa edificada sobre a areia, quando vêm os ventos, grande foi a sua ruína, porque não tinha alicerces. Que versículo sério! Que advertência o Salmo 1, versículo 4 nos faz. Terminou o nosso programa, mas o Salmo ainda não. Ainda precisamos refletir os versículos 4, 5 e 6. Isso ficará para o próximo encontro, se Deus quiser. Não temos pressa. Precisamos sim conhecer a riqueza dos padres da Igreja, cada um com o seu método, com sua intuição, interpretando versículo por versículo o saltério. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Feliz domingo. Até a próxima semana, se Deus quiser.